Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 21 de fevereiro, a Igreja recorda São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Pedro nasceu no ano de 1007, em Ravenna, na Itália. De uma família numerosa, tinha vários irmãos. Os seus pais morreram quando ele era criança, e então a sua educação foi confiada ao irmão mais velho. O irmão mais velho era muito rígido com ele. Até os 10 anos permaneceu com este irmão. Mais tarde, ele então foi conduzido a outro irmão, de nome Damião. Este irmão era muito mais dócil e também lhe possibilitou os estudos das diversas ciências no seu tempo. Assim, Pedro homenageou este segundo irmão que cuidou dele, colocando o seu segundo nome com o nome deste irmão. Por isso, então, ficou Pedro Damião. Damião, em homenagem ao irmão que cuidou dele e possibilitou que ele estudasse. São Pedro Damião se tornou professor. E aos 28 anos de idade, ele decidiu abandonar tudo e ir para um eremitério. Ele se tornou um monge eremita, afastado da sociedade. Mas muitos mosteiros da época começaram a perceber que Pedro Damião era diferente. Ele vivia com coerência, de uma vida profunda de oração, inúmeras penitências que realizava, e o que ele pregava, ele vivia. Numa vida simples, contra os luxos daquele tempo, Pedro Damião era um humilde e simples servo do Senhor que vivia lá no eremitério. Por isso era chamado para pregar muitos retiros e pregar reformas em diversas comunidades monásticas. E a partir disso a fama de Pedro Damião, do humilde monge eremita, começou a se espalhar. Assim, a Igreja o chamou para ser bispo e cardeal. A missão era muito específica. A Igreja padecia de muitos males, mas 2 sobremaneira eram tristes. O primeiro, a simonia. Se vendiam cargos eclesiásticos pura e simplesmente por dinheiro. Se a pessoa queria ser um cardeal, ou se ela queria ter uma paróquia melhor, o padre queria ter uma paróquia melhor, era só pagar que conseguia. Isso era chamado de simonia, se vendiam cargos eclesiásticos. Em outras circunstâncias, os padres estavam mais interessados pelo dinheiro que iriam receber do que pela salvação das almas. O outro problema era exatamente a vida moral do clero, que era profundamente mergulhada em vícios e nas paixões desordenadas do mundo. Os padres queriam viver longe de Deus e próximo de depravações morais. Até mesmo aqueles que tinham o celibato não viviam nada disto. E muitas dessas circunstâncias de depravação do clero eram acobertadas. Diante desses 2 problemas, a simonia e a depravação moral do clero, eis que São Pedro Damião recebeu a missão de pregar uma reforma da Igreja, de pregar que os padres se preocupassem com a salvação das almas, de pregar que agora a Igreja buscasse, numa via de humildade, a pregação autêntica do Evangelho. Deus suscita santos nos momentos de maior crise da Igreja, porque nós temos uma assistência do Espírito Santo e uma certeza de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja Católica. Ela é fundada por Cristo e conduzida por Cristo. Por mais que os seus ministros, por mais que o clero, muitas vezes, não viva de acordo com o Evangelho, Deus sempre suscita santos para que pregue uma vida nova, para que pregue a conversão. E este foi o ministério de São Pedro Damião. Ele passou a auxiliar por muitos anos a Igreja. Passaram-se 6 papas e os 6 papas São Pedro Damião auxiliou, pregou inúmeras reformas, foi em muitas dioceses pacificar conflitos e trazer o Evangelho como centro da Igreja de Jesus Cristo. Este foi o ministério de São Pedro Damião, homem de profunda oração,
de profunda penitência e coerência de vida. O que prega, ele fazia. E como cardeal, ele viveu uma vida simples e humilde, contra a vida tão luxuosa que muitos outros cardeais levavam naquele período do século XI na Igreja Católica. São Pedro Damião, lá no céu, interceda por nós, para que nós encontremos sempre o caminho da humildade e a busca autêntica e verdadeira por querermos ser santos. Não podemos querer viver mais ou menos, temos de buscar a santidade. E São Pedro Damião é modelo de busca sincera e autêntica. Pelos seus diversos escritos teológicos, São Pedro Damião é tido como doutor da Igreja. Foi proclamado pelo Papa Leão XII. Um doutor da Igreja é aquele que tem ensinamentos muito precisos e perenes para toda a Igreja. E por isso, São Pedro Damião nos ensina este caminho de perfeição, nos ensina este caminho de busca pela santidade. Ele morreu no ano de 1072. Peçamos hoje sua intercessão, rezando com você e por você nas tuas intenções. Ó Pai Todo-Poderoso, dai-nos seguir as exortações e o exemplo de São Pedro Damião, para que nada antepondo a Cristo e servindo sempre a vossa Igreja, cheguemos às alegrias da luz eterna, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.